going to finish off our discussion of 2014. Vamos terminar a nossa discussão sobre o ano 2014. There's just a couple of other points I wanted to mention Temos mais algumas citações que eu gostaria de mencionar and to make one correction. e eu queria fazer uma correção. We first went to 2014 Fomos primeiramente para 2014 and we saw that it was a midpoint. e vimos que isto é um ponto no meio. Sister Rosie, Irmã Rose, why did we say 2014 was a midpoint or por que midway? dissemos que 2014 é um ponto no meio? Porque se compararmos ele com acho que se eu estiver certa, se fizermos uma comparação dele com a linha Millerita, So if I'm right, if we compare this to the Millerite line, ele está Don't say if you're right, não fale se você estiver certa, say you're right. pode falar que é assim mesmo. Thank you. Minhas notas. You're taking us to the right subject. Você pode repetir, mas eu acredito que Na minha mente vem 1863, So in my mind, I have the year 1863, que tem a ver com as mudanças internas which has to do with internal changes na linha Millerita. on the Millerite line. Isso é correto? Is this correct? Yes. Sim. So it was 1863 Foi 1863, that was the internal changes, isso foram as mudanças internas, and we considered the history of 1863. e nós consideramos a história de 1863. And what history is E this? qual história é essa? São as mudanças internas que ocorreu com os Milleritas. This is the internal changes that went on with the Millerites. A Igreja Adventista, eles passam a ser uma instituição Well, they begin forming an institution por causa da guerra. because of war. E What about the external? E os externos, o que é sobre esses? You brought up the war. externo Mencionou a guerra. é sobre a guerra civil nos Estados Unidos. It's about the Civil War in the United States. 1863. 1863. What point is that in the Civil War? Que ponto é esse na Guerra Civil? 1863 é quando começa, quando é sugerido colocar na moeda americana uma frase. So 1863 is the moment when they suggest that they should put a phrase on the American coins. They suggested that a little earlier. Eles sugeriram isso um pouco antes. 1861, 61? Yes. Sim. And when do they actually put it on the coins? E quando eles colocam de fato nas moedas? 1865. 65. Yes. Certo. And what does 1863 become in the history of the Civil War? E isso se torna o que para a história? O 63 se torna o que para a história da Guerra Civil? How many years? Quantos anos?
You told us last class. Você nos disse na aula passada, It was you that brought up the years between these dates. 2 anos. 2 years. Yes. And you said that because you were making the point Você disse isso porque você estava fazendo o ponto that 1863 is midway. que 1863 é o ponto no meio. Sim. Yes. If 1863 is midway, Se 1863 é o ponto no meio, what does 2014 become? o que se torna 2014? Também um meio do caminho, um ponto no meio. Also half of the way, the midway. Yes. Sim? Between what two dates? Entre quais datas? We went to another part of Millerite history, Fomos a outra parte da história milerita, the parable of the 10 virgins. a parábola das 10 virgens. Entre 2012 e 2016? The 2012 and 2016? We can do that. Podemos fazer isso. That's another logic. Isso é uma outra It's lógica. not wrong, Não é errada. but we're talking about the progression of the loud cry. Mas nós falamos sobre a progressão do alto clamor. There's another one Temos uma outra. where we talk about tarrying, About? a tarrying, Falamos sobre uma tardança and a shut door. e uma porta fechada. Sim. 21 de julho de 1844. So, July 21st, 1844. Yes. July 21, 1844 Sim, 21 de julho de 1844. is 2014. Isso é 2014. Becomes a midway point Se torna um ponto no meio. when the virgins are awoken. Quando as virgens são despertadas. And then we spoke of April 19 Logo falamos de 19 de abril and October 22, e 22 de outubro. the tarrying and the shut door. Uma tardança e uma porta fechada. Sim. And what did these become in our history? Certo? E o que esses se tornaram em nossa história? The tarrying and the shut door. Uma tardança e uma porta fechada. A tardança é o evento que aconteceu em Concórdia? The tearing. Is this the event that took place in Concordia? Concord? This is going back to the swelling of the loud cry model you gave us. Isso seria voltar para o modelo do avolumar-se do alto clamor que você nos deu, Where we talked about 2014, 2016, 2018. onde falamos sobre 2014, 2016 e 2018. And then we spoke about July 21, E logo falamos sobre 21 de julho August 1, e 1º de agosto August 12. e 12 de agosto. So these are another set of midway points. Então, isso aqui são outros pontos no meio. 11 days and 11 days. 11 dias e 11 dias. 2 years and 2 years. 2 anos e 2 anos. There's another set of midway points Temos outro conjunto de pontos no meio, where we mark the tarrying. onde marcamos a tardança. And that's not a literal midway point now, it's symbolic. E esse ponto no meio não é literal, mas ele é simbólico. It's symbolic because we take the symbols from Millerite history Ele é simbólico porque nós pegamos os símbolos da história milerita and understand what April 19 is in our history. e nós entendemos o que é 19 de abril em nossa história. Is there any other details you want to give us? Algum outro detalhe que você gostaria de nos dar? 19 de abril é a chegada da mensagem do segundo anjo. So, April 19th, the arrival of the second angel's message. Sim. And in our history, E nossa história. where do we mark that? Onde marcamos isso?
And the second angel comes down. O segundo anjo chegando. 2000. What about the shut door? O que sobre a porta fechada? A porta fechada. Where's our close of probation? Quando é nosso fechamento da porta da graça? Para nós, Para nós, for us? Yes, for the priest. Sim, para 2019. sacerdote. 2019. 2019, Yes. certo. And our tarrying time, E nosso tempo de tardança, we mark as 9/11. nós marcamos como 11 de setembro. Does that come back? Você começa a lembrar? One easier way to remember it, Uma maneira mais fácil de lembrar? the tarrying time of the virgins, O tempo de tardança das virgens, the arrival of the second angel. a chegada do segundo anjo. But to mark this history Mas para marcar essa história, from the time of the end, desde o tempo do fim from the tarrying até a tardança, to the shut door, da tardança até a porta fechada. 9/11, 11/9. Onde seria 9, 11, 11, 9. So we can start remembering those repetitions or chiasms. Então, dessa maneira conseguimos lembrar essas repetições ou esses quiasmas. So symbolically in this history, Então, simbolicamente nessa história, 2014 becomes midway. temos 2014 se tornando o meio do caminho. Sister Rosie took us back into the history of the Civil War E a irmã Rose nos levou de volta à história da Guerra Civil, to see this as midway. para ver esse aqui como a metade do caminho. Is everyone okay with that? Todo mundo bem com isso? Then we talked about the Civil War. Logo falamos sobre a Guerra Civil Rosie gave us those details too. e a irmã Rose nos deu esses detalhes. 1861, 1861 there's a call to put a religious inscription on their coins. tem um chamado para colocar uma inscrição religiosa nas moedas deles. It's a call to recognize God. Um chamado para reconhecer Deus, It's made by the Union, the North, feito pela União, o Norte, the Republican. The Republican North. o Norte republicano. And they're making a point Eles fazem um ponto that God is on our side in this Civil War. que Deus está do lado deles nessa guerra civil. In 1863, Em 1863, they decide on their phrase, eles decidem então essa frase: "In God we trust." em Deus confiamos. In 1865, Em 1865, they begin to inscribe it. eles começam então a imprimir. So what we have from 1861 to 1865 Então, o que nós temos de 61 a 65 is this forming of the phrase, "In God we trust," é a formação dessa frase: em Deus confiamos. and bringing it into the consciousness of the nation. E está sendo levada à consciência da nação, essa frase. They begin to print it on their coins. Eles começam a imprimir essa frase às suas moedas, It's in result to a national crisis. que é em resultado a uma crise nacional. They want to show themselves as Christian. Eles querem se demonstrar como sendo cristãos. We put into this model Colocamos dentro desse modelo the fact that they're losing prior to 1863. o fato que eles estavam perdendo antes de 1863. This is the Republican side. Esse aqui é o lado republicano. Because they're losing, E já que eles estavam perdendo, they make the decision eles tomam uma decisão to bring God into that the nation is being punished by God que a nação estava sendo punida por Deus because of the failure of the government to recognize him. por causa do governo que estava falhando em reconhecer a Deus. So they
11 different denominations Então temos 11 denominações diferentes. come together in Ohio, Eles se reúnem em Ohio and they form what's known as a national reform movement. e eles formam aquilo que se torna conhecido como o Movimento Nacional de Reforma. And it's this national reform movement E esse Movimento Nacional de Reforma that gives Adventism so much trouble. que causa ao Adventismo ele tanto problema. What they're wanting to do is bring the United States, I wouldn't say back to God because they were never under God, O que eles querem fazer é levar a nação de volta para debaixo de Deus, mas eu não quero dizer isso porque eles nunca estavam sob Deus, as far as the government is concerned. pelo menos o que diz respeito ao governo. And they want the government to recognize Sunday. Eles querem que o governo reconheça o domingo. They think somehow this will help them out of this crisis. E eles acham que isso os ajudaria de alguma forma para sair daquela crise. We projected this history Nós projetamos essa história over 9/11 to 2019. sobre 11 de setembro a 2019. There's a national crisis, Temos uma crise nacional, a call to recognize God on the part of the government. chamado da parte do governo para reconhecer Deus. And by some people, E por algumas pessoas, it's this concept that the nation is being judged by immorality, for eh, immorality. eles têm esse conceito que a nação está sendo julgada por causa da imoralidade. And it's because they've removed God from their government, their schools, their businesses. E isso acontece porque eles removeram Deus da sua economia, das suas escolas e schools, businesses That was it. yeah, Government. e do governo também. All the things A.T. Jones fought to keep God out of. E são justo todos esses os pontos contra quais A.T. Jones lutou para que se mantesse separado. And it's easy for us to have the same mindset. E é fácil ver para nós que eles têm o mesmo modo de pensar. I remember hearing New Orleans being spoken of as judgment by God because of the National Pride March. E eu lembro como eles falavam sobre o acontecimento em New Orleans como sendo uma punição de Deus por causa dessa marcha que teve, marcha do orgulho gay nacional. But we don't use that concept. We don't project that onto Florida when Florida gets hit by a cyclone. Mas quando acontece alguma coisa no Flórida, a gente não usa esse conceito e fala que isso foi também punição de Deus. Or all the Pacific Island nations. Ou todas aquelas ilhas no Oceano Pacífico, When they get hit quando eles são atingidos and they don't permit gay marriage. e quando eles não permitem então esse casamento gay. So if we're going to have the same thinking as Protestantism, Então, se nós usarmos o mesmo raciocínio como o protestantismo, we should at least try and be consistent. nós deveríamos pelo menos tentar ser consistentes. Prior to 2014, Antes de 2014, they're losing in this civil war. eles perdem nessa guerra civil. This is Obama. Isso é Obama. And we have spoken about the Republican Party from 2012 to E 2014. nós já comentamos sobre o Partido Republicano entre 2012 e 2014. And there is this call E temos então essa queda, to bring God back into their politics. essa chamada para trazer Deus de volta à sua política. Particularly Steve Bannon, that harnesses this effort. Particularmente Steve Bannon, que ele defende esses esforços. And in 2014 begins another type of movement. Em 2014 começa um outro tipo de movimento. The work that is undertaken to elect Donald Trump. Esse esforço de trazer o Donald Trump à eleição. And in some fashion, this work is formalized in 2019. E de alguma maneira essa obra é formalizada em 2019. We can also talk about the 1950s. We went to the 1950s. Também poderíamos falar sobre os anos 1950. Because in this history,
Porque nessa história it's the phrase, "In God we trust." temos essa frase, em Deus confiamos. But there's another call to bring the nation under God in the 1950s. Mas nos anos 50 temos outro chamado para trazer a nação para debaixo da proteção divina. Without going through that history again, E sem ter que repassar essa história toda, I'll just mark 2 dates. eu vou apenas marcar 2 datas. 1954, 1954 1956. e 56. It's 1956 we wanted to particularly mark. E nós queremos marcar 56 particularmente. 2019 2019. is when it is taken from 1865 Isso pegamos de 1865. because it's the opposite sides of the midpoints. Porque esses são os pontos opostos do ponto no meio. If we went on numbers alone, Se nós observássemos somente os números, it would take us to 2016. isso nos levaria a 2016. There may be application, Talvez temos aplicações, but primary is 2019 mas nossa aplicação primária é 2019. because we're taking this structure Porque nós pegamos essa estrutura and overlaying it with our structure. e sobrepomos ela à nossa estrutura. And then we also see 1956, E também vemos it's 1956, 63 years, 63 anos, that also takes us to 2019. que também nos levam a 2019. In 1956, Em 1956, really in the years previously leading to this date, na verdade nos anos anteriores que nos levam a essa data, these phrases like "In God we trust," temos essas frases como em Deus confiamos, "Under God," o perante Deus, are again become issues of national debate. ele se torna mais uma vez assuntos de debate nacional. Here it's inscribed on the coins in 1865, Em 65, eles são impressos nas moedas. but it's not on all coins and not on paper money. Não é em todas as moedas e tampouco é nas notas bancárias. In 1954, Em 1954, it became law se tornou uma lei, that "In God we trust" que é a frase em Deus confiamos, must be placed on every piece of currency. deveria ser colocada em qualquer moeda ou qualquer moeda, nota So- ou moeda. What in this history was just on coins that allowed for it Então, o que naquela história foi permitido apenas para moedas, becomes law in this history. se torna então lei naquela história. And this is under President Eisenhower, Isso acontece no governo de Eisenhower, who was being manipulated by powerful evangelicals, que estava sendo manipulado por evangélicos poderosos, such as Billy Graham. assim como Billy Graham. There's a breakdown of church and state in the United States. De separation. Então, existe aqui, eles estão quebrando essa separação entre igreja e Estado nos Estados Unidos. Also, in this history, E também nessa história, under God is added to the Pledge of Allegiance. eles acrescentam a expressão perante Deus ao seu penhor da lealdade. But prior to this was completely secular. Antes disso, esse penhor, esse juramento era completamente secular. Acrescentada a frase perante Deus ao penhor da lealdade, o juramento à bandeira, algo do tipo. The correction from Friday night A correção que eu queria fazer sobre sexta-feira à noite, Brother Emilus highlighted that this law was 1954, not 1956. foi que irmão Emilis ele ressaltou que essa lei foi introduzida em 54 e não 56. I placed this on 1956 Eu tinha colocado isso na data 56, incorrectly. incorretamente. In 1956, the phrase becomes the national motto. Em 56, essa frase se torna um lema nacional.
the official motto of the United States. O lema oficial dos Estados Unidos. And their prior motto E o lema anterior, they'd received in 1782 eles haviam decidido em 1782, that was Latin que era latim, for out of many, one. que diz em latim, de muitos, Many states, one government, united. Muitos estados, governo unido. And they held that motto from 1782 to the 1950s. E eles usaram esse lema desde 1782 até os anos 1950. Many of what we see that's prominent and religious in the United States Muito daquilo que nós vemos como prominente e religioso nos Estados Unidos, like ending their phrases with God bless America, são como eles terminam frases como expressões como Deus abençoe a América. national prayer breakfasts, Temos os de jejuns nacionais de oração, phrases on their money. as frases que eles colocam na sua moeda. These concepts are not from this early history. Esses conceitos não são daquela história inicial. They began in in the Civil War time period. Começou no período da Guerra Civil And as we've highlighted, particularly pushed in the 1950s. e, como nós ressaltamos, isso foi especialmente enfatizado nos anos 50. I think when Donald Trump says make America great again, Então, eu digo que quando Donald Trump diz sobre tornar a América grande novamente, he's thinking of this history, the 1950s. ele fala sobre essa história, os anos 1950. And that should give cause for concern. E isso deveria nos dar motivo para estar atento. So I want to make one observation. Uma observação eu gostaria de fazer. We discussed 1954. Nós discutimos 1954. It's not an insignificant date. Não é uma data insignificante. And what we can do E o que nós podemos fazer, is take it to 2017. podemos levar isso a 2017. This is when Trump's policies Isso é quando a política de Trump begin to be enacted. começam a ser colocadas em prática. He attempts, but fails to destroy the Johnson Amendment. Ele tenta, mas não é bem sucedido ao destruir a amenda de Johnson, That requires religious organizations stops religious organizations from interacting in politics. que impede que organizações religiosas tenham influência política. He says he's going to totally destroy this amendment. Ele disse que ele iria aniquilar completamente essa emenda. We also discussed in 2001, E também discutimos que em 2001 there's this, the first state enforces in God we trust into their schools. temos o primeiro estado que que torna obrigatório essa frase "em Deus confiamos" nas suas escolas. And it's become increasingly state by state through these years. E isso aumentou de estado em estado naqueles anos todos. Some are joining this year. Alguns estão se juntando a essa prática esse ano. Are also forcing this phrase to be displayed in all of their classrooms. E eles também então tornam obrigatório que essa frase seja mostrada publicamente em todas as salas de aula. They say it's a call to unity Eles dizem que é um chamado para a união in the period of the national crisis. no período de uma crise nacional. In 2016, that was Arkansas with Act 911. 2017. 2017. Em 2017, isso foi Arkansas, naquela ata 911. I just want to make one observation. Eu gostaria de fazer uma observação. I can see significance in 1954 Eu vejo significância no ano 1954 that can't be coincidence. que não creio possa ser coincidência. It must teach us of our history. Isso tem que nos ensinar sobre a nossa história. What date do you want to take 1954 into in our history?
Você quer projetar 1954 a qual data em nossa história? What date? Qual data? Why, Brother Pedro? Qual? 2014. Por que, irmão Pedro? Just because if 1956 is 2019, Só porque se 56 cai ao 2019, then it could be possible that we find something before 1954 that you already mentioned então seria impossível encontrar alguma coisa antes de 2019 que você já mencionou. that would make 1954 the midpoint of that new pushment on the religious phrases. Não entendi. That would make 1954 Traduz você. Outro microfone. Eso convertiria a 1954 no meio caminho de essa história de a implementação das frases religiosas aqui, outra vez. So, your point is exactly the one I wanted to make. Então, seu ponto é exatamente esse que eu gostaria de fazer. 1952 is significant. 1952 é significante. This is when Billy Graham goes to Washington. É aqui onde Billy Graham ele vai a Washington. He speaks in Congress, Ele fala no Congresso institutes national prayer breakfasts, e ele introduz então os jejuns nacionais de oração, National Day of Prayer, um dia nacional de oração, na verdade. and holds the first formal religious gathering on the steps of the Capitol. E ele tem a primeira convocação religiosa de forma formal nas escadas do Capitólio. The spiritual revival of the 1950s, O reavivamento espiritual dos anos 1950, you can bookend with these dates under one logic. você pode colocar entre essas duas capas, não? Sendo essas duas datas 52 e 56. You see the work in 1952 under Billy Graham. Você vê essa obra de Billy Graham em 52. He says, if I was to run for president Ele disse, se eu me candidatasse à presidência, of the United States today, presidente dos Estados Unidos hoje, on a platform of calling people back to God, numa plataforma de chamar as pessoas de volta para Deus, back to Jesus and the Bible, de volta para Jesus e para a Bíblia, I would be elected. eu seria eleito. So if we identify a structure Então, se nós identificarmos estrutura within the 1950s, dentro dos anos 1950, I can see application in 2017. eu vejo aplicações em 2017. But these dates take us back to 9/11 to 2019. Mas essas datas nos levam de volta para 11 de setembro de 2019. Bookend a time frame. The bookend? Bookend Yes. a time frame. Eles nos dão as capas de um livro, assim como a frente e o verso de uma estrutura de tempo. Não, bookend se refere à primeira a capa e ao verso de um livro. Assim, é como os dois extremos. So I just wanted to make that one point about structure, Então, só queria fazer esse ponto sobre a estrutura. that we should look for those as well before making final decisions. Que nós deveríamos procurar estes também antes de tomar decisões finais. So this is the history of the Civil War. Então, essa é a história da Guerra Civil. And what do we then say about 9/11 to 2019? O que dizemos então sobre 11 de setembro a 2019? Becomes the history of a civil war. Se torna a história de uma guerra civil. This is a transition in US government, Isso é uma transição no governo americano. an overthrowing of their institutions. É o derrubar da Constituição. I also wanted to note
Eu também gostaria de anotar something we discussed yesterday. algo que discutimos ontem. 1865 is the death of Abraham Lincoln. 1865 é a morte de Abraham Lincoln. And when we take all of these different dates to 2019, E quando nós aplicamos todas essas datas diferentes a 2019, we can see both the death podemos ver ambos, a morte and the raising up e o levantar of a dictator. de um ditador. Abraham Lincoln was a dictator. Abraham Lincoln, ele era um ditador. In the history of the Civil War, Na história da Guerra Civil, anyone who criticized his government, qualquer um que criticava o seu governo, particularly media, particularmente a mídia newspapers, e jornais, were imprisoned and charged. eles foram colocados à prisão e foram julgados Without trial. sem nenhum processo. He ruled as a dictator. Ele governava como ditador. So when we come to 2019, Então, quando nós chegamos a 2019, we'll discuss this more after we've done the revolutions. vamos falar sobre isso mais depois de ter falado sobre as revoluções. I just want us to see, we can see Abraham Lincoln, Eu só queria marcar que podemos ver aqui Abraham Lincoln, who dies in that history. que morre naquela história. Another date we can go to observe 2014 Outra data que podemos observar sobre 2014, 1863 1863, becomes a symbol of the Sunday law. se torna símbolo para o decreto dominical. When's our next date? Quando é nossa próxima data? There's three. Temos 3. 1888. 1888. Do you remember what bill this was? Vocês lembram qual projeto de lei foi essa? Como? Sunday Law. Yes. Sim. 1888 1888. was a push to get the US government to recognize Sunday. Isso foi intento para que o governo americano reconhecesse o domingo. And this was Senator Blair. Isso foi feito pelo senador Blair. So it's known as the Blair Bill. Então é conhecido como projeto de lei de Blair. And it's the 126 that takes us to 1888. E são os 126 que nos levam a 1888. Oh, thank you. So this is the 151. Esse aqui é o 151 This is the 126. e esse aqui o 126. Both symbols of the 2520 that we've discussed. Ambos símbolos dos 2520 que discutimos. I'm going to quote from A.T. Jones. Eu quero citar A.T. Jones. He says that in February of 1863, Ele disse que em fevereiro de 1863, an organized movement began, começou um movimento organizado. composed of evangelical churches, Ele era composto de igrejas evangélicas to cause the government to recognize the Christian religion que queria que o governo reconhecesse uma religião cristã and adopt and enforce Sunday as the Christian Sabbath. e que adotasse então o domingo como dia sagrado de adoração. And their first purpose, E o primeiro propósito deles, step 1, passo 1, was to have the government declare that the United States is a Christian nation. seria que o governo reconhecesse que os Estados Unidos seriam uma nação cristã. It's the same language that's being used in our history O mesmo linguajar que está sendo usado em nossa história by many of the people who elected Donald Trump. por muitas das pessoas que elegeram a Donald Trump. And the work of Steve Bannon. E também obra de Steve Bannon. The West is Christian Um, and it needs to be defended. The West is Christian. o Ocidente é cristão e precisa ser defendido. Next paragraph.
O próximo parágrafo. In 1888, Em 1888, Senator Blair introduced a bill temos o senador Blair que introduziu um projeto de lei to secure the first day of the week. para assegurar o primeiro dia da semana. He doesn't say Sunday. Ele não menciona domingo, He just says to promote it as a day of rest and religious worship, the Lord's Day. ele apenas propõe o dia do Senhor como um dia de descanso, day of rest And religious worship. e de adoração religiosa, o dia do Senhor. The same day, Naquele mesmo dia, he also attempts to amend the Constitution ele também tenta emendar a Constituição to establish the idea that the Christian religion is the religion of the United States. para estabelecer aquela ideia que o cristianismo é a religião dos Estados Unidos. It's the same thing we discussed in 1863. It's the A mesma, first step. a mesma coisa que discutimos em 1863, o primeiro passo. The first step is to begin to identify the United States as Christian. O primeiro passo é identificar os Estados Unidos como cristãos. And A.T. Jones says it never has been, never should be Christian. E A.T. Jones disse isso nunca foi assim e nunca deve ser assim, As an institution from the government. como instituição do governo. So in December 13 of 1888, Então, em 13 de setembro de 1888, December? December 13, Ok, em 13 de dezembro, obrigado. there was a hearing in the US Senate, Houve uma audição no Senado and Senator Blair debated A.T. Jones. e houve aquele debate entre A.T. Jones e o senador Blair. Blair. Senator Blair says, O senador Blair disse: would you object, será que você teria uma objeção? instead of saying the Lord's Day, we should just say Sunday? Se nós diríamos, em vez de Dia do Senhor, nós diríamos domingo? A.T. Jones responds, A.T. Jones, ele responde, he says, no, sir. ele disse, não, senhor. If your bill was in defense of the Saturday Sabbath, Se essa sua proposta de lei seria em defesa do sábado, and your bill was if your bill was intended to promote its observance, e a sua carta seria para propor a observância desse dia, and to persuade people to do no work on Saturday, e que seria para persuadir as pessoas que não fizessem nenhum trabalho naquele dia, Adventists would oppose it just as strongly as we're opposing your bill now. então os adventistas seriam em oposição a essa proposta da mesma forma como eles estão em oposição agora. He says the issue has nothing to do with the day. O assunto não tem nada a ver com o dia. Senator Blair says, E o senador Blair, ele responde então, then you are against all Sunday laws. então você está contra todas as leis dominicais? A.T. Jones says, yes, sir. Ele responde, A.T. Jones responde, sim, senhor. We are against every Sunday law that's ever been made in the history of the world. Nós estamos contra qualquer lei dominical que já foi feita na história desse mundo, From Constantine to yours. desde Constantino até a sua. And if you proposed a Sabbath law, E se você propusesse uma lei sabática, we would equally oppose that nós colocaríamos em posição da mesma maneira, because that is anti-Christian. porque isto é anticristão. So there's this great debate Então tem esse grande debate between Blair and A.T. Jones. entre Blair e A.T. Jones. A.T. Jones is successful A.T. Jones, ele é bem sucedido and the bill isn't passed. e essa carta então não é passada. This is the history of the 126. Essa é a história dos 126. You could also see it as a midpoint Também você poderia observar isso como um ponto no meio between 1884 and 1892. entre 1884 e 1892. But I'm going to leave that history for now. Mas essa história eu vou deixar por agora. I want to make one more point Eu quero fazer mais um ponto that brings us to 2019. que nos leva a 2019.
Any questions or thoughts? Algum pensamento ou perguntas? Just iPhone. Brother Ethan. 1884, Quais eram as duas datas que você acabou de apagar? 1892. Que você colocou? 1884 e 1892. People are doing more study into this history and coming up with interesting light. Tem pessoas que estão estudando essa história e estão surgindo com luz interessante. But I want to direct us to revolutions. Mas eu quero que andemos em direção ao assunto das revoluções. Brother Philip. Bom, Felipe, tem um microfone? Com relação à morte de Abraham Lincoln, In relation to the death of Abraham Lincoln, que a gente coloca em 2019, we place it on 2019, que seria quando Trump se coloca como ditador, so would this be when Trump places himself as a dictator? e a gente colocou como ele morrendo, eu não entendi assim. But we place it as the death, and I didn't really get this. So if we talked about Sunday law, Então, se nós falássemos sobre o decreto dominical, DD or LD? Didi, it's okay. If we talked about Sunday law, Se falarmos sobre decreto dominical, we see that there's a head that ends here. vemos que temos uma cabeça que termina aqui. What head do we mark ending at Sunday law? Qual cabeça marcamos como terminando aqui no decreto You can keep dominical? the microphone. Republicanismo? Republicanism. That's the model of horns. Isso é o modelo dos chifres. We're thinking of the beast. Eu me refiro à besta, à cabeça. Dos Estados Unidos. United States. Yes. Sim. So it's the sixth head, Então a sexta cabeça, which is the USA. que são os Estados Unidos. And then begins the seventh. E logo começa a sétima And what's the seventh horn? e ONU. head. ONU? Head. Sorry, head. A sétima cabeça seria qual? Nações Unidas? The United Nations. What's happening in this history? E o que acontece nessa história? Especificamente? Hum? Especificamente? So, what specifically? Tell me about Sunday law Me fale sobre o decreto dominical and how that comes about. e como isso acontece. As outras nações começam a também a se colocar uma lei dominical. So, other nations start to follow this example of implementing Sunday laws. Why would they follow the United E States? por que eles seguiriam os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é a cabeça da Because they are the head of the United Nations. Why would Iran Por que o Irã pass a Sunday law? passaria um decreto dominical? Or Canada? Ou Canadá? Or Germany? Ou Alemanha? Or all of the nations Ou todas as nações that are Muslim? que são muçulmanos? All the nations that are atheist? Aquelas nações ateias? You might pick a couple that will follow the United States. Você poderia pensar em alguns que seguiriam os Estados Unidos. Brazil is one. Brasil, com certeza, é um candidato. You already elected Trump. Vocês já elegeram o Trump de vocês. So, all of those nations, Então, todas essas nações, I can't see them following the United States. eu não vejo eles como seguindo os Estados Unidos. And they're a significant portion of the world. E eles são uma porção significante do mundo. So, if we want safety, we move to Muslim countries. Para mim? If we want safety, we move to Muslim Então, countries. se vocês querem segurança, vocês deveriam se mudar para países muçulmanos. Why is the UN compelled to follow the United States? Mas por que as Nações Unidas, então, seguem, então, os Estados Unidos, nesse exemplo? A esfera de influência. Spheres of influence. Yes.
Sim. Why? Por quê? What is it about spheres of influence? O que tem sobre Sanções esferas de e- influência? Sanctions? So you're saying Então você diz, they pass the Sunday laws, the UN, eles passam esses decretos dominicais because the United States forces them. porque os Estados Unidos os força. The United States is a sixth head and it's dead. Os Estados Unidos são a sexta cabeça e eles morreram. So how does that work? Então como isso funciona? Eles morreram como sexta, mas ascenderam como a sétima. They died as a sixth, but they arise as a seventh. So the United States Os Estados Unidos, então, is over the UN forcing it. eles estão em cima das Nações Unidas e eles forçam eles. So is any of this the fault of the UN? Então, será que qualquer coisa que segue aqui é culpa das Nações Unidas? Não? No, Não. it's not their fault. Não é culpa deles. Because the seventh head Porque a sétima cabeça is the USA é os Estados Unidos as a dictator como ditador over the UN. em cima das Nações Unidas. And when we go to Acts 27, E quando nós vamos a Atos 27, we can see at Panium, podemos ver em Panion, where the United States begins to fall, onde os Estados Unidos começam a cair, the sixth falls, a sexta cai, the seventh rises. a sétima ascende. And the reason the UN is rising here, E a razão por que as Nações Unidas ascendem aqui the institution of the UN is not being given more and more power. não é que é dado mais e mais poder à instituição das Nações Unidas. That's not what the one world government looks like. Não é assim com que se parece esse governo de um só mundo. The one world government O governo de um mundo looks like the United States going to the UN é assim, como os Estados Unidos indo para as Nações Unidas. and saying you're going to follow our lead or we'll punish you. E eles falam que vocês vão seguir a nossa liderança, caso contrário, vamos punir vocês. It's not the fault of the UN. Não é falta das Nações Unidas. Prior to Panium, Antes de Panium, the United States can say that. os Estados Unidos eles podem dizer isso. They can say to Venezuela, Eles podem falar para a Venezuela: do what we say, we're going to punish you. façam o que nós dizemos, senão vamos punir vocês. Sanctions. Sanções. They start cutting off the supplies that they need Eles começam a cortar os apoio que eles precisam to produce their oil. para produzir o petróleo. And what happened? E o que acontece? Russia employed a huge tanker A Rússia, então, eles mandaram como chama? Um navio um tanque gigantesco. filled with all the supplies that Venezuela needs E estava abastecido com todos os equipamentos que Venezuela estava precisando. and shipped it to Venezuela. E eles enviaram então esse navio à Venezuela. So the United States says, you do as we say, E então os Estados Unidos dizem: vocês façam como nós dizemos, or we place sanctions. senão vamos colocar sanções. Russia says that's okay. E a Rússia diz: isso está bem. I'll give your government all it needs to continue to function. Eu vou fornecer tudo ao seu governo para que eles funcionem. It's the same thing in Syria A mesma coisa na Síria and other spheres of influence. e outras esferas de influência. But at Panium, that dynamic begins to change. Mas em Panium, essa dinâmica começa a mudar. Why is that? E por que é assim? Porque a Rússia já não tem mais influência. Esfera de Because influência. Russia has not longer this influence. Yes. Certo? It progressively falls, Eles caem progressivamente deadly wound and a death. a ferida mortal e logo a morte. So as it falls, Então, ao eles caírem, the United States becomes more and more powerful, temos os Estados Unidos se tornando cada vez mais poderoso and the other nations become more and more afraid. e as outras nações se tornam cada vez mais preocupadas. So I don't see the seventh head as an evil UN one world government. Então, eu não vejo
a sétima cabeça como sendo como as Nações Unidas, como aquela cabeça mãe, como governo mundial. It's Venezuela at the United Nations Venezuela nos Estados Unidos, saying yes, sir, que eles dizem sim, senhor, because there's no Russian bear to hide behind porque anymore. não tem nenhum urso russo que está por trás deles. So when Sunday law comes, Então, quando chega então esse decreto dominical, whatever that looks like, quer que com que isso se pareça, the United States has more power than it's ever had in its history. então os Estados Unidos terá mais poder do que teve em qualquer momento da história. But we symbolize by saying that it died. Mas nós simbolizamos isso dizendo que eles morreram. Brother Matthias. Bom, Matias. Só queria aproveitar para mencionar I just would like to mention, que esse ensino profético so this prophetic teaching deve tirar de nossas mentes todas essas teorias de conspiração, should take out of or should give an end to our theories of conspiracy, de que tem uma conspiração entre os governos da ONU, because there's a theory or conspiracy about the governments of the United Nations planejando conquistar o mundo, não sei, de uma certa forma. that they are in some way planning about what is going to be about this world. É oposto ao que a profecia ensina. And this is opposed to what prophecy teaches. Yes. Certo. So when we come to the United Nations, Quando chegamos então às Nações Unidas, we discussed that at camp. já discutimos isso na Campal. When we come to our history, Quando nós chegamos à nossa história, we come to 9/11, nós chegamos a 11 de setembro, there's conspiracy theories existem teorias de conspiração, that are an alternate stream. de uma corrente alternativa. The main one I want to mention is Walter White. E o principal que eu gostaria de mencionar é Walter White. But the danger is the conspiracy theories. Que the danger, The conspiracy theories. o perigo está nas teorias de conspiração. Because he also denies the third woe. Ele também nega o terceiro ai. He begins to fight our prophetic message. Ele começa a lutar contra a nossa mensagem profética. And if the UN is sending out, is organizing world affairs, Então, se as Nações Unidas estão organizando todos os assuntos do mundo, my question então a minha pergunta is that the Palestinians seria sobre a Palestina, or the Israelis ou os israelis, or Russia ou Rússia, or China ou China, or the United States ou os Estados Unidos, or Iran? ou Irã. Which one of them Qual desses? is in unity? Qual desses está em união? To suggest that there's some type of unity Sugerir que eles estão de acordo de alguma forma, not only denies our prophetic message, não somente nega a nossa mensagem profética, but they're also destroying each other. mas eles se destroem um ao outro. What the United Nations is O que as Nações Unidas são, is these countries que são esses países that hate each other, que eles se odeiam. being forced to come together, Eles são forçados para se ajuntarem and they fight. e eles lutam. What it looks like in the seventh head Com que isso se parece na sétima cabeça is these countries é que esses países being forced to bow to a dictatorship. eles são forçados para se prostrar diante de uma ditadura. But this takes us back to Brother Philip's point. Mas isso nos leva de volta ao ponto do irmão Felipe, The United States has more power than it's ever had after que Sunday law. os Estados Unidos terão mais poder do que eles jamais tiveram após o decreto dominical. But we say it died. Mas nós dizemos que eles morrem. And when you look at Sunday law Mas se você olha para o decreto dominical, in Acts 27, em Atos 27, you can also see it as a close of probation, você também pode ver isso como um fechamento da porta da graça, which means you can overlay it FPG,
que significa que você pode sobrepor. November 9, Você 2019. pode sobrepor o 9 de novembro de 2019 And we can observe another death. e podemos observar uma outra morte. You can observe Lincoln. Podemos observar Lincoln. You can observe Kaiser Wilhelm Você pode observar aqui o Kaiser Wilhelm at the end of World War I. no final da Primeira Guerra Mundial. And then you see a new dictator. E logo você vê um novo ditador. We place Napoleon, Nós colocamos aqui Napoleão Lenin, e Lenin and others. e outros. So you have the death and the rising up of the dictator. Então você tem aqui a morte e logo a ascensão de um ditador. But it's the same country Mas é o mesmo país, in a different form, numa forma diferente, different stage. um estado diferente. So can you see how this is Trump and Trump? Então vocês conseguem ver como isso aqui é Trump e Trump? Marking different, I suppose, different stages of his life cycle as president. Marcando mantendo não, ciclos marcando ciclos diferentes do seu governo, fases no ciclo desse governo. So Napoleon is the next one I wanted to discuss. Então Napoleão é o próximo que eu gostaria de discutir, And this is when we look back at the French Revolution. e aqui nós temos que olhar mais uma vez para a Revolução Francesa. We've run out of room on this board, Acabou o espaço nesse quadro. so I'll draw it up here. Eu vou desenhar aqui. 2014 2014 takes us back to what history? nos leva a qual história? 1794. 1794. This is the 220. Esse aqui são os 220. 2014 is midway 2014 é o meio do caminho in the history of a civil war. na história da Guerra Civil. 1794 1794 takes us into what period? nos leva a qual período? Sister Jessica. Irmã Jéssica. Do you know what's happening in the history of 1794? Would you repeat that? What's happening in the history? O que acontece na história? I don't remember. I don't recall. We can walk through it. Podemos andar passo por passo. So in 1794, 1794, we're approaching what date in Daniel? nós estamos nos aproximando a qual data de Daniel? Do tempo do fim. Time of the End? Yes. Sim. 1798. 1798. What happens in 1798? O que acontece em 1798? O livro de Daniel é aberto. The Book of Daniel is open, Yes. certo? Externally. E externamente. Papa Pio VI é preso. Pope Pius VI is taken captive. Yes. Sim. By who? Por quem? Napoleão. Berthier. Berthier? Yes. Extra details. Uhum. So this is the history of France. Mais detalhes, então. Então, essa aqui é a história da França. Why have they turned against the papacy? E por que eles se tornaram contra o papado? So you do know. É o do ateísmo. Por eles serem ateístas e quebrar a supremacia papal. Because they put an end to papal supremacy being atheists. Why are they atheists? E por que eles são ateus? Because prior to that history, Porque antes dessa história, during the Reformation, durante a Reforma, they were one of the most persecuting powers. eles eram um dos poderes que mais perseguia. They were very loyal to the Eles papacy. eram muito leais ao papado. But something's changing in their country. Mas alguma coisa mudou nesse país deles. Eu sei que mudou, mas não lembro. I know, but I don't remember. 1799, 1799, 1789.
1789. We have a 10-year period. Temos um período de 10 anos. And in this history, E nessa história, there's a drastic change within France. ocorre uma mudança drástica na França. Do you know who's ruling France in 1799? Você sabe quem está governando França em 1799? Napoleão. Napoleon. So this is Napoleon. Então, esse aqui é Napoleão. But who's ruling in 1789? Mas quem governa em 1789? You don't have to give the name, Não precisa nos dar o nome, but what kind of power? mas que tipo de poder? Because Napoleon isn't ruling in 1789. Porque Napoleão não está governando em 1789. In this history, they have a king. Nessa história, eles têm um rei. To topple a king, Então, em cima temos um rei. to overthrow, I didn't get that part. to overthrow. But before that, the top. It's the same thing. I'm just rewording it better. Ah, ok. Sorry. To topple. Yes. Ok. Então, para derrubar um rei, What are they going to do? o que eles fazem para derrubar um rei? The Jacobins. Os jacobinos. Does anyone else want to have a go? Alguém? Brother Ethan, Irmão Ethan, help us. nos ajude. I don't think I could do much. Eu não creio que posso fazer muito. 1789 to 1799. 1789 a 1799. What's happening within France? O que acontece dentro da França? In France? Yes. Dentro da França? Sim. Sounds familiar. Soa familiar. You'll remember it when we say it. Você vai lembrar se você for falar. Oh, it's on the tip of my tongue. You remember Robespierre? Você The lembra de Jacobins? Robespierre e os jacobinos? Have a king, Eles têm um rei, but they bring in the guillotine. mas eles introduzem então a guilhotina. Why? Por quê? To kill someone. Why are they killing people? Eles matam pessoas, mas por que eles matam pessoas? Because I don't know. When do you kill your Porque king? eu não sei. Por que você mataria seu rei? Why? Yeah, when? When would you kill your king? Quando você mataria seu rei? What's happening in the country for you to Em que want to do momento? O that? que acontece no país que te leva a matar seu próprio rei? When when he becomes a bad king. I don't know. Quando ele se tornou um rei ruim. I think perhaps you're trying to think of complicated answers. Talvez você Ok. está querendo dar uma resposta complicada. I'm just looking for revolution. Eu apenas estou procurando aqui a revolução. Is that okay? Tudo bem? Yeah. Sister Jessica? Irmã Jéssica? The French Revolution. Revolução Francesa? I made that complicated for you, didn't I? Deixei isso bem complicado para você, na I'm verdade. sorry. Perdão. So this is the French Revolution from 1789 to Então, 1799. 1789 a 99, a Revolução Francesa. And what does 1794 become? E 1794 se torna o quê? Based on how we discussed 1863. Baseado em como nós discutimos 1863. What is 1863? 1863 é o quê? É o meio de uma guerra civil? Hum? O meio de uma guerra. It's the middle of a war. And 1794? E 1794, Se for comparar com 1863, if we compared it to 63, It's é the a middle revolução. of a revolution. tá? É o meio da revolução. Because this isn't any type of war, it's a civil war. Porque isso aqui não é só qualquer tipo de guerra, mas uma guerra civil. And a civil war is a revolution. E uma guerra civil é uma revolução. Is that okay? Tudo bem? So now we have overlaid in our history Então agora podemos
sobrepor a nossa história, again from 9/11 to 2019. mais uma vez, de 11 de setembro a 2019. It's a history of civil war or revolution. Temos aqui uma história de guerra civil ou revolução. This one's the American Civil War, Essa aqui, a guerra civil da América, and this one is the French Revolution. e a outra, a Revolução Francesa. We're going to discuss this revolution in more detail Nós vamos discutir essa revolução em mais detalhe, from another perspective. de uma outra perspectiva. All I want us to see Tudo que eu quero que vocês vejam, is like when we did this model assim como nós fizemos esse modelo, about the sixth and seventh head, que essa sexta e sétima cabeças, that we had the death of Lincoln, que tínhamos aqui a morte de Lincoln, but also the establishment of Napoleon. mas também Napoleão sendo estabelecido. On what day does Napoleon become dictator? Em que dia Napoleão se torna ditador? Sister Gabby, Irmã Gabi, you had your hand up before. você tinha sua mão levantada. I don't know, but if I would have to guess, maybe 9th November. Não sei, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria o 9 de novembro. It's a good guess. Irmã It's the 9th of November. adivinhou muito bem. Exatamente. November 9 of 1799, O 9 de novembro de 1799, Napoleon declares the end of the revolution. temos Napoleão declarando o fim da revolução. He overthrew the government Ele derrubou o governo that had been set up in 1795. que havia sido estabelecido em 1795. He took over France as a dictatorship, Ele então assumiu a França como ditador. and he said, citizens, E ele disse: cidadãos, the revolution is over. a revolução acabou. So he also ended this time period of revolution. Então também deu fim àquele período de revolução. So the structure we wanted to build Então a estrutura que nós queremos construir was to enable us to see this time period from 9/11 to 2019 foi para que nós víssemos essa estrutura de 11 de setembro a 2019 as civil war or revolution, como sendo guerra civil ou revolução, repeating the French and the American. repetindo a americana e a francesa também. So when we discuss 2019, Então quando nós discutimos 2019, the subject is revolution, o assunto é revolução, particularly the end of a revolution. particularmente o fim da revolução. So the reason we went to 2014 in the first place Então a razão por que nós fomos a 2014 em primeiro lugar is because we have to understand this history é porque nós precisamos entender essa história and the narrative of civil wars and revolutions e a narrativa das guerras civis e da revolução before we discuss 2019. antes de discutir 2019. Otherwise, we don't know what to look for Caso contrário, nós saberíamos o que procurar, because we don't know what time period we're in. porque nós sabemos em que período nós nos encontramos. So next class, Então, na próxima aula, we'll discuss revolutions nós vamos discutir revoluções and 2019. e 2019. Are there any other thoughts or questions? Algum outro pensamento ou perguntas? Brother Emmerich, Irmão, you sure? If you would kneel in prayer with me. então vamos nos ajoelhar. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessings. obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Thank you for this new day. Obrigado pelo novo dia. I pray that you will be with us, Eu oro que o Senhor esteja conosco, that we will think of you and of these subjects. que possamos pensar no Senhor e também nesses assuntos. I pray that we will dwell on them, E eu oro que nós possamos refletir sobre isso. and anything that needs to change in our perspective, E qualquer coisa que precisa mudar em nossa we perspectiva, might be willing to do that work. que sejamos dispostos para fazer isso. I pray that you will unite us in your truth Eu oro que o Senhor nos une na sua verdade and prepare us as an army e que o Senhor nos prepare como um exército in unity,
em união to do this work. para fazer essa obra. I pray this in Jesus' name. Oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém.